Boa noite na paz, mulheres. Estamos aqui para finalizar esse dia de hoje, um dia com Joquebed, com esse último vídeo. E eu quero falar aqui com vocês sobre roubo de celebração. Eu não sei se você já ouviu, essa frase, mas isso foi algo que o Espírito Santo trabalhou muito sobre a minha vida, sobre as fases em que eu vivi, e eu quero compartilhar com você porque se encaixa perfeitamente no cenário de Joquebed. Aqui nós vimos que Joquebed estava em um cenário de mortandade, ela se isolou, ficou em silêncio, ela recebeu sabedoria e então ela agiu. Mas eu digo para você, Joquebed estava ali com o nascimento de um bebê. E o nascimento de um bebê é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade. Especificamente nessa época, a mulher que concebia filhos era bem-aventurada. Aquela que não podia gerar era considerada uma mulher seca, que não era bem-aventurada, não era abençoada. E então Joquebed estava em um momento da sua vida que deveria de ser um momento de alegria, de felicidade e de celebração. Porém, houve uma ordem, houve um decreto de morte, e então ela não pôde expressar a sua alegria, não pôde expressar a sua felicidade diante, das suas amigas, dos seus familiares, das pessoas com as quais ela convivia. Ela precisou se esconder. Uma das estratégias malignas do diabo, de Satanás, para destruir as nossas vidas, minhas amadas, é roubo de celebração. Mas o que isso significa? Significa que ele não vai impedir que você receba a tua bênção. Você consegue me entender? Você receberá a tua bênção. Mas ele vai agir de tal forma que mesmo você com a tua bênção na mão, você não estará contente, não estará satisfeita, não estará feliz. Consegue me entender? Joquebed estava com a sua bênção nas suas mãos, estava com o seu bebê, ela era bem-aventurada. Mas imagina esse cenário que ela estava. Havia celebração? Havia alegria? Havia entusiasmo? Não. Nós subentendemos aqui que esse era um cenário de temor, de medo, de insegurança. Eu deveria estar alegre, porém não estou por causa de determinadas situações. E assim também acontece na vida de muitas mulheres hoje, uma estratégia maligna. E nós precisamos nos levantar. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Fazer coisas que nunca fizemos para obtermos coisas que nunca obtivemos? Então, se você nunca orou na tua vida contra roubo de celebração, nessa noite agora nós vamos orar. E o Senhor estará colocando por terra todo roubo de celebração que acompanhava você na tua geração, em todos os momentos da tua vida. Eu tenho mais um outro exemplo de roubo de celebração aqui no Novo Testamento. A palavra de Deus diz que ali naquele momento havia um casamento. Um casamento também é um momento alegre, um momento de alegria, um momento de celebração. Para se programar uma festa de casamento, você prepara o alimento antes, você programa o que vai servir, você faz a lista de convidados, toda a cerimônia é programada, é sonhada, é esperada, assim como também o nascimento de uma criança. Mas Jesus estava nesse casamento. E diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, a sua mãe e os discípulos foram convidados para a celebração do casamento. Eles estavam dentro da bênção, eles estavam dentro da celebração. Mas de repente chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Talvez você esteja inserida nesse cenário. Você tenha recebido algumas bênçãos, você tenha alcançado alguns objetivos na tua vida. Mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que te roubou a alegria. Acabou o vinho. Acabou alguma coisa aí dentro de você e que fez você se tornar uma pessoa neutra. Tanto faz estar um dia com sol ou um dia chuvoso, para você tanto faz.
a neutralidade. E isso não faz parte do Senhor. Não faz parte do Senhor. O Senhor tem alegria e abundância para derramar sobre a tua vida. E então chegaram para Jesus. Jesus acabou o vinho. E Jesus pergunta para aquelas pessoas: o que vocês têm? E eles falam: nós temos água. E Jesus diz: então tragam a água. E ali é acontecido o milagre da transformação da água em vinho. E então Jesus opera aquele milagre. Tentaram roubar a celebração daquele casamento, mas Jesus estava naquele casamento. Tentaram roubar a celebração de Joquebede, mas Deus deu um outro destino para Moisés. E assim também acontecerá com você, minha irmã. Se tem sido te roubada a celebração de alguma área da tua vida, de alguma situação, hoje isso se encerra em nome de Jesus. Não haverá mais roubo de celebração. Não haverá mais a tristeza constante dentro de você, porque a alegria do Senhor estará se manifestando, a glória dele se manifesta sobre a tua vida. E então no versículo 4 diz assim, que a irmã de Moisés postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E desceu também as suas donzelas, elas passeavam pela borda do rio. E então ela observou a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e ela então pega essa arca. E então ela abre e vê um menino, e eis que o menino chorava. E ela moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é esse. Então ela disse à sua irmã, a filha de Faraó: eu posso chamar uma das hebreias que crie esse menino para ti? E então a filha de Faraó disse sim. E então ela foi e chamou a própria mãe do menino. E então a filha de Faraó disse: leve este menino, Joquebede, crie ele, e eu te darei até um salário. E então a mulher tomou o menino e o criou. Olha só, ela tomou o menino e o criou, seu próprio filho. Se o inimigo tentou roubar a celebração de Joquebede, esse roubo de celebração foi colocado por terra, porque o Senhor reverteu o quadro da vida de Joquebede, reverteu a sentença que havia sobre a vida de Moisés, e ele faz isso sobre essa noite, sobre a tua casa, sobre a tua linhagem familiar, sobre tuas emoções. Ele reverte aquilo que o inimigo tentou fazer você acreditar que não era bom. O Senhor te encaixa no plano dele, sim, e em nome de Jesus você vai desfrutar de tudo que o Senhor tem sobre a tua vida. A celebração virá sobre você. Assim como Jesus multiplicou, transformou a água em vinho, ele fará isso sobre a tua vida, sabe? Às vezes nós precisamos de coisas que nós nem sabemos o que precisamos. Você consegue me entender? Às vezes precisamos de coisas, mas não sabemos que precisamos. Um dia, eu deixei o Davi com a minha mãe. Eu precisei sair. E ele começou a chorar muito. Muito. E então ela me liga, porque ele estava chorando de forma constante. E ela já havia tentado fazer várias coisas com ele. Já tinha tentado dar comida, dar brinquedo. E não tinha o que consolasse ele. Então ela me liga. E eu escutei o choro dele. E a gente, como mãe, a gente sabe discernir que tipo de choro é o choro do seu filho, né? E assim Deus também, ele sabe discernir qual é o tipo do seu choro. Deus é aquele que lê e interpreta o teu coração. Quando você não consegue nem quer falar, nem pensar e nem agir. Ele lê e interpreta o teu coração. Às vezes você está numa situação que você nem sabe o que você quer, você nem sabe o que você vai pedir, você nem sabe o que você vai orar. Foi te roubada a celebração de tudo. Mas o Senhor é aquele que entra sobre a tua vida e te interpreta e diz: ei, para, me escuta, você precisa disso, eu vou te dar. E então ele chorava, e pelo telefone eu identifiquei que era um choro de fome. E eu falei para minha mãe, mãe, dê comida para ele. Ela disse: mas ele não quer, eu já dei, ele reluta, ele não quer. Eu falei: mas dê mesmo assim, ofereça, esse choro é de fome. E então ela fez isso.
E ela disse, foi incrível, ele falava que não queria, mas ele estava comendo e automaticamente ele foi se acalmando e ele voltou no estado emocional normal. Assim nós também somos com Deus. Às vezes precisamos de alimento, de água, e ficamos relutando, eu não quero, eu não preciso de água, eu não preciso de comida. Mas o Senhor, mesmo quando você está ali dizendo que não quer, que não precisa, que não adianta, Ele se move de íntima compaixão. Aqui diz que a filha do rei do Egito se moveu de compaixão. Sabe de onde veio essa compaixão? O Senhor colocou no coração dela. Ela se moveu de compaixão. Porque aquele menino estava chorando. E eu digo para você, Deus interpreta as suas lágrimas, o seu choro. Ele sabe o que você precisa. Talvez você nem saiba o que você precisa para voltar no teu estado emocional normal. Mas o Senhor é aquele que vai te dar um alimento específico para que você possa comer e beber da água que Ele vai te dar. E tudo começará a se alinhar. E tudo começará a ser diferente. Aquilo que sempre foi ruim começará a ser bom. E quando se tratamos de roubo de celebração, era algo que eu nunca tinha orado sobre a minha vida. Por isso que eu quero te convidar nessa noite para que a gente possa estar orando. Eu nunca havia orado sobre roubo de celebração. E nesses momentos que o Espírito Santo falou para mim, Luciana, para um pouco de orar, de pedir, para um pouco para me escutar. Eu recebi a instrução do Espírito Santo, Luciana, se levante contra roubo de celebração. Isso não é certo, eu não tenho isso para você. Então, coisas que aconteciam, que me deixavam tristes, não me impediam de eu estar com a bênção na minha mão. Mas, porém, mesmo eu com a bênção, acontecia situações para me entristecer, mesmo estando com a bênção. Né? Eu digo para você coisas simples, às vezes uma reunião de família que acontece aí, que você faz um aniversário, e sempre nesse aniversário tem alguma discussão, alguma briga, algum entrave, alguma situação que te entristece. Isso é roubo de celebração, minha irmã. O Senhor não quer, o Senhor é aquele que vem e nos resolve a nossa vida e coloca alguns pontos finais. E esse ponto final para ser colocado, o poder está sobre as suas palavras, está sobre você. O Senhor te dá poder e autoridade para você se levantar contra esse roubo de celebração. As pessoas, quando Jesus estava pregando a sua palavra, agora voltando sim sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, a palavra do Senhor diz que os discípulos vieram correndo, eles estavam acelerados. Eles chegaram diante de Jesus e falaram, Jesus, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. E a palavra do Senhor diz que os discípulos não tinham tempo nem de parar para comer. Olha só a nossa vida, né? E a palavra diz que Jesus identifica que eles estavam cansados, que eles estavam correndo, que eles não tinham tempo para nem comer. E diz que Jesus retira eles para um lugar deserto, para ter um tempo com eles, para ter um tempo de comunhão, para ter um tempo de descanso, para que nada do que eles estivessem fazendo viesse roubar a celebração deles. Eles precisavam comer, eles não sabiam que precisavam comer, porque Jesus disse, ei, venham para cá um pouco, venha para cá, vocês não estão tendo tempo nem de comer. Jesus teve íntima compaixão, então tirou eles do meio da multidão e teve um tempo com eles. Jesus também nos tira, Joquebedes, nos tira do meio da multidão para termos um tempo específico com Ele. E então você começa a escutar as suas direções, você começa a se levantar sim, como uma grande mulher de Deus e começa a receber discernimento, revelação, estratégias de guerra. E as celebrações da sua vida não são mais roubadas, mas as celebrações elas são devolvidas para você com glória, com força, pelo poder do Espírito Santo. Assim mesmo como nós lemos aqui nesse versículo. Então disse a filha de Faraó, Joquebede, leve este menino e crie. Ele é teu, eu vou ainda te pagar por isso. E então Joquebede tomou Moisés e o criou. Tomou Moisés e o criou. O Senhor entrega grandes coisas na tua mão. Ele devolve a celebração para as tuas mãos, minha irmã, nessa noite.
em nome de Jesus. Eu quero que aí onde você está, você possa fechar os seus olhos, você possa colocar a tua mão no coração, e eu quero orar com você, encerrando esse dia que nós falamos sobre Joquebede. A celebração será devolvida para você, a mortandade será repreendida e o Senhor derramará grande sabedoria sobre você, para que você possa agir no momento que precisa agir e se calar no momento que precisa se calar. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia na tua presença, de estudo, de revelações que o Senhor nos deu sobre Joquebede, Pai. Assim eu quero colocar, ó Pai, cada irmã que está aqui, Senhor, nos assistindo, Senhor. Tu conheces e tu sabes o que cada uma delas precisa. Espírito Santo de Deus, vem trazer o discernimento a cada uma. Vem trazer entendimento. Derrama, Senhor, teu espírito de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja constância sobre a vida dessas mulheres, que haja, meu Deus, alinhamento, Pai, que elas consigam entender e visualizar o momento de parar, o momento de andar, ó Pai querido, o momento de recuar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todas as sentenças lançadas sobre a vida dessas mulheres, sentenças de morte, Senhor, de destruição, Senhor, de retrocesso, nós declaramos por terra em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toda a mortandade seja repreendida da vida dessas mulheres, toda a mortandade da linhagem familiar seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar sobre o teu nome, Pai, que a partir da vida desta mulher que nos ouve, Senhor, a sua vida e a sua linhagem familiar é bendita, Senhor. Sobre ela recairá, Senhor, as celebrações daquilo que o Senhor tem proporcionado. Não haverá mais roubo de celebração, não haverá mais roubo de alegria, não haverá roubo de sabedoria, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero te pedir que a paz, que excede todo entendimento, meu Deus, guarde a mente e guarde o coração, Senhor, dessa minha irmã aqui nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a alegria do teu Espírito Santo esteja, Senhor, penetrando sobre os corações, Pai. Toda a depressão, Senhor, toda a tristeza, todo o pânico, toda ansiedade, nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e declaramos vida em abundância, declaramos equilíbrio, saúde, estabilidade emocional, saúde física e saúde emocional, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.